Ao vivo lá de fora, tá tudo acontecendo nesse momento. Mas agora, em tempo real, para você que está acompanhando o BG. Tem um policial baleado na Avenida Brasil. Atenção, atenção, você que está chegando. Olha só a ação da polícia nesse momento. Você percebe que são vários policiais, tem viatura nova chegando, são armas aí de alto calibre. São todos fuzis? Todos fuzis para sair o pessoal do CORE, que é uma tropa especializada. Está chegando forte aí, é uma delegacia muito fortemente armada e o pessoal especializado. Dezenas de policiais chegando agora, Raquel. Policiamento reforçado, viu, na região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Passaia, bom dia para você, para o Diógenes e a todos que acompanham o Balanço Geral. Policiais civis do Rio de Janeiro foram atacados enquanto seguiam pela Avenida Brasil. Inclusive, um policial civil, ele foi baleado perto de uma comunidade que fica em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, o policiamento foi reforçado no local. A gente vê agora toda essa movimentação dos carros chegando, com mais policiais, inclusive, fortemente armados, viu, Passaia? Estamos apurando o número de suspeitos envolvidos nessa ocorrência, se eles estavam em motos ou em carros, se eles fugiram, inclusive, para dentro aí da comunidade, pelas vielas, pelas ruas estreitas também. E os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizavam uma operação na região de Guadalupe, então, na zona norte do Rio, Passaia. Tá bom, obrigado pelos detalhes, Raquel. Eu fico preocupado porque no Rio de Janeiro os bandidos têm um poder de fogo tão forte, Diógenes. Nós já percebemos que aqui em São Paulo os bandidos não enfrentam a polícia como eles enfrentam lá no Rio. Então é muito perigoso o que está acontecendo agora. É verdade. A própria geografia do Rio de Janeiro deixou que essas facções criminosas que operam o tráfico de drogas, Passaia, tivessem aí um armamento muito complicado. É muito comum ver granada, é muito comum ver fuzil .50 que derruba até aeronave, Passaia. É impressionante como essas facções do Rio estão armadas. Aqui em São Paulo também você encontra fuzis aí na facção criminosa, mas não é comparável com o que acontece no Rio de Janeiro. E a gente percebe também que aqui em São Paulo, quando a polícia chega com todo esse poder de fogo, os bandidos se entregam, se rendem ou fogem na maioria das vezes. Se eles não conseguirem fugir, eles se entregam. Mas enfrentar a polícia não é algo tão comum em São Paulo. Agora, no Rio de Janeiro, dificilmente eles deixam de peitar a polícia. É verdade, Passaia. É muito comum quando a polícia faz uma incursão numa comunidade no Rio de Janeiro. Os traficantes, primeiramente, não hesitam em fazer disparos contra os policiais, promovem aquele tiroteio e nessa hora, sabe quem perde, Passaia? A população, né? A população de bem que mora na comunidade fica no meio desse fogo cruzado, né? Nós já mostramos várias vezes que tiroteios entre policiais e bandidos terminam com mortes dos dois lados. Aliás, dos três lados. Entre os bandidos, entre os policiais e o cidadão de bem que fica no meio do fogo cruzado, como o Diógenes acabou de falar. Então é um momento agora de muita atenção dos policiais que estão se preparando e aparentemente para enfrentar. Eles vão pro tudo ou nada contra esses marginais. A polícia já sabe que os marginais estão armados e se está chegando o reforço do lado de cá, os bandidos do lado de lá também devem estar se organizando agora. Exatamente, Passaia. E eu vou falar aqui, nessa situação do Rio de Janeiro, a mesma coisa que eu defendo em São Paulo, né? Tem um policial baleado, sabe-se aonde esse sujeito está, ou seja, está na comunidade. Para mim, tinha que ser força-tarefa, fecha até pegar. Eu estou recebendo a informação de que o helicóptero da Polícia Civil já foi escalado. Daqui a pouco tem helicóptero da polícia no ar para combater os marginais, Raquel. E a Polícia Civil confirmou, viu, Passaia, 2 policiais civis baleados perto de uma comunidade na região de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Policiamento reforçado cada vez mais. A gente vê que o trânsito começa a ficar cada vez mais complicado também pela Avenida Brasil, que é uma via de muito movimento e importante ligação no Rio de Janeiro, Passaia. Com o trânsito muito carregado pela pista principal. Essa pista lateral agora tem toda essa movimentação dos policiais que continuam chegando, continuam reforçando o policiamento nas buscas, inclusive desses suspeitos envolvidos, que tem a comunidade aí próxima, na Zona Norte, inclusive com vielas, com ruas estreitas, inclusive. Então, as buscas acontecem neste momento por causa desses policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que realizavam uma operação na região de Guadalupe. Quando eles foram surpreendidos, foram atacados, 2 policiais civis foram baleados e agora as buscas acontecem na região, Passaia. Beleza, repete aí para mim, Nerá. Pode repetir a informação. Aperta o botão direitinho aí, por favor. São 12 horas, 5 minutos nesse momento. Olha o helicóptero do Rio de Janeiro agora sobrevoando a área também. Os policiais estavam num viaduto e depois eles entraram numa viatura, estavam passando pelo local, numa viatura descaracterizada, e foi aí que o tiroteio começou. Agora, como você pode observar, são vários policiais e eles estão num posicionamento agora como se estivessem à caça de bandidos escondidos nesses prédios. O Diógenes pode analisar aqui comigo
Pela leitura corporal, você percebe que os policiais estão à caça de alguém entre essas casas. O que eu analiso aqui pelo helicóptero, Diógenes. Olha, Passaia, tudo... Exatamente, deu para perceber, inclusive, pessoas já no interior da casa, ele estava vasculhando. Alguma pista teve para que os policiais fizessem um olhar mais atento nessas edificações que parecem abandonadas. Olha, Passaia, chegando aqui, vários policiais na direção dessa edificação que você mencionou. E eu estava olhando do lado de cá, eu acho que o telespectador também, uma criancinha passando, olhando tudo meio assustada, colocando o rostinho dela para fora da janela do carro. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Policiais correndo com armas na mão, tiros trocados, enquanto os carros continuam passando. O que mais me dá pavor é isso, né? Porque o tiroteio está acontecendo e as pessoas parecem que estão tão acostumadas com isso que elas continuam nos seus afazeres, continuam passando de carro. Você viu que do lado de fora algumas pessoas continuam andando de bicicleta, continuam trabalhando na rua, o pedreiro continua batendo areia. É o que me chama a atenção, o cara batendo areia, passar outro passando de bicicleta e o tiroteio comendo solto. É impressionante como a gente vai meio que normalizando, né, essa questão da violência, né, Passar? É impressionante isso. Ô, Raquel, eu recebo a informação aqui de que entre os dois policiais civis baleados tem uma mulher. Isso, Passaia, uma mulher entre os policiais civis que foram baleados, então uma é uma mulher, inclusive. A gente está apurando o estado de saúde desses dois policiais civis que foram baleados, um deles é uma mulher, inclusive, e agora a gente acompanha com um helicóptero também as buscas ali, porque tem essa área aí, Passaia, que você vê que tem um muro, tem mato alto, inclusive, também, então além das ruas estreitas, de casas, de telhados, que podem facilitar a fuga desses criminosos, tem também esse mato próximo aí, que tem até uma linha, inclusive ali próxima, junto com esse muro, que pode ajudar na fuga. Por isso que o helicóptero está tentando localizar para ver se os criminosos estão por ali. Reforço, então, da polícia na região da Avenida Brasil, região de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Passaia. Olha, tiroteio em andamento, 2 policiais civis já baleados. Entre os traficantes, nós não temos ainda nenhum sinal de ferido, mas a polícia pede reforço. Os policiais estão chegando agora por terra, o helicóptero da Record também está no alto. Nós temos informações de que o helicóptero da Polícia Civil, que é um helicóptero que consegue suportar até tiro de fuzil, um helicóptero diferenciado, uma aeronave robusta, muito bem capacitada, também está chegando ao local para enfrentar os marginais. Que ponto nós chegamos, hein, Passaia? Tem que ter um helicóptero, De você guerra. imagina, um helicóptero de guerra, né? Imagina o peso dessa aeronave, quanto custa uma aeronave como essa, porque tem que ser dessa natureza justamente para poder suportar impactos, haja vista que os criminosos no Rio de Janeiro só andam de fuzil, e é fuzil 762, Passaia, é fuzil muito potente. A polícia, quando foi atrás de um helicóptero, ela se inspirou justamente nos campos de guerra, onde as aeronaves são necessárias, mas para suportar também o fogo do inimigo, eles usam essas aeronaves maiores, mais robustas, que gastam muito mais combustível, mas que têm capacidade também para levar mais soldados. E essas aeronaves suportam esses tiros de fuzil. Agora, imagina, para combater o crime no Rio de Janeiro, nós fomos buscar inspiração na guerra. Aqui em São Paulo, nós temos uma aeronave assim? Não temos, Passaia. Os nossos helicópteros, eles têm uma proteção, mas não chega nesse nível do Rio de Janeiro. Nós temos uma frota de helicópteros aqui considerável, talvez uma das maiores do mundo em termos policiais, Passaia. Temos helicópteros espalhados aqui na capital, em algumas cidades do interior das regiões tem helicópteros. O grupamento aéreo se descentralizou para poder atender às demandas, mas não chega nesse nível. A Polícia Militar aqui de São Paulo tem mais de 30 aeronaves. Exatamente. São vários helicópteros, aeronaves pequenas também. E você sabe que eu estava na polícia quando foi criado aqui essa unidade do grupamento aéreo, hoje já é uma unidade muito grande, né? Olha, a polícia chegando, atenção, nós temos mais policiais. É impressionante que começou a virar um formigueiro lá fora. Você observa pelos dois campos. As duas imagens são ao vivo. Por terra, o nosso repórter cinematográfico está por lá, e aqui pelo alto, o helicóptero da Record mostra que entre essas vielas, muitos policiais estão chegando. E é um número cada vez maior. Raquel, tem informação oficial? Tem informação dos policiais civis, Passaia. Um policial civil, ele foi baleado na cabeça. Já a policial, que é mulher, ela foi baleada na perna. Os dois foram levados ao hospital e a gente não tem informações agora do estado de saúde deles, mas um policial civil foi baleado na cabeça e já a policial civil, né, que é a mulher, ela foi baleada na perna, Passaia. Provavelmente tiro de fuzil. Os bandidos do Rio de Janeiro não andam com pistolas, poucos fazem isso. Principalmente os traficantes andam sempre com fuzis. Então, se esse policial, que provavelmente foi baleado com tiro de fuzil na cabeça, o estado de saúde dele deve ser muito delicado. Exato, Passaia. Você sabe que essa era uma questão. O GAT era uma tropa muito irmã do BOPE do Rio de Janeiro,
E uma vez eu questionei, falei, pô, vocês entram nessas comunidades que são criminosos fortemente armados, por que vocês não entram com um capacete balístico, né? E a resposta foi que na comunidade, nessas incursões, precisa de mobilidade, o capacete tira um pouco a mobilidade. Mas eu sempre questionei o risco, né, Passaia? Porque você aumenta a mobilidade, mas também sem o capacete, mas aumenta o teu risco, porque tem uma parte importante do teu corpo, que é a tua cabeça, que está desprotegida. Né? E a gente olha isso no filme de guerra, acreditando que é uma coisa do passado, mas não, hoje ainda eles usam esse capacete, que é feito do quê? É com metal diferente? Ele tem ele é fibra, é o mesmo material que utiliza no colete balístico. Muito pesado? Ele não é tão pesado, Passaia. A tecnologia fez com que Antigamente era pesado. Né? A proteção hoje ela é bastante significativa e mais leve por conta da tecnologia que se utiliza nos equipamentos atuais. Olha só, onde nós fomos parar. O policial que ele recebe a orientação para usar um capacete balístico, um capacete à prova de bala para enfrentar os traficantes, não só no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, que foi a recomendação que o Diógenes deu para a PM. E você percebe, Passaia, que mesmo no colete balístico, diferente aqui de São Paulo, que é o colete balístico de aramida mesmo, né? Ou também conhecido como Kevlar, que são aquelas placas que ficam ali, aqui no Rio de Janeiro, todos eles têm a placa de cerâmica, tanto na frente, no peito, quanto nas costas, para proteger de tiro de fuzil. A cerâmica protege do fuzil, Exatamente. Que esse outro material não protege. O tiro do fuzil, o colete não segura. Para sair um colete normal, esse que o policial de São Paulo utiliza, não segura. Um tiro de fuzil só é parado com essa placa de cerâmica agregada à E por que nem todos têm cerâmica, então? Porque é mais pesado? Porque fica mais pesado, né, Passaia? Ó, Pedro Dobal, nosso repórter do Rio de Janeiro, está chegando ao local. Nós pedimos todo o cuidado do mundo. Pedro Dobal está ficando agora no lugar que é mais seguro para acompanhar a ação dos policiais. Nosso Pedro, que também está com um colete balístico, e ele vai trazer as informações ao vivo aqui para toda a Grande São Paulo, para boa parte do Brasil, às 12 horas e 13 minutos. É o que nós estamos vendo, essa guerra urbana agora no Rio de Janeiro. E os policiais estão com sangue nos olhos, porque 2 policiais civis foram baleados agora há pouco. Para você que está chegando aqui no Balão Geral, uma mulher, uma policial civil, foi baleada na perna e, infelizmente, um policial civil homem foi baleado com um tiro de fuzil na cabeça. Agora há pouco eu recebi essa informação de uma fonte nossa, dizendo que, de fato, foi um tiro de fuzil na cabeça. Essa fonte só não soube explicar em que parte da cabeça atingiu esse tiro de fuzil, mas ele foi levado com vida para o hospital. Nós estamos acompanhando a chegada de outros policiais também e agora tem um fogo colocado ali. Pode ter sido feito por algum bandido para despistar a polícia ou pode ser um fogo que já estava por ali. Mas veja que as pessoas nas ruas também começam a sair, começam a entrar em casa, porque agora há pouco tinha muita movimentação de criança e nós estamos vendo menos. Sinal que a própria população percebeu que a coisa é séria. Já mudou o cenário, né, Passaia? Quando a gente estava começando essa reportagem aqui, estava gente passeando de bicicleta, outro batendo areia lá, agora já não vê mais ninguém. Não. Olha quantas viaturas, Passaia. Meu Deus! Olha quantas viaturas. A Polícia Civil deve ter acionado um plano de emergência aí e não para de chegar policiais, Passaia. Olha só quantas viaturas. Muitas viaturas, são dezenas de viaturas da Polícia Civil apenas. Mas a Polícia Militar também pode chegar para dar apoio, né? Tem a dúvida, se a coisa complicar mais, com certeza o BOPE vai ser acionado também. Ok, vamos acompanhar tudo de perto. Eu tenho outras notícias aqui de São Paulo, mas a qualquer momento eu posso voltar com essas imagens ao vivo. Eu quero que você saiba que nós vamos acompanhar até o final para saber, principalmente, como isso vai terminar. Se esses bandidos vão ser capturados agora ou não. E se houver troca de tiros lá fora, eu volto com essa imagem ao vivo também. Aqui na Record você não perde nada. Vem para cá.